Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Na Cornetagem, edição número 6, pós-carnaval, né? Você pode perceber que hoje não gravamos na segunda-feira, mas sim na quinta. Aliás, aproveito para desejar um feliz ano novo a você. Afinal de contas, para muitos o ano começa na quarta-feira de cinzas. E estamos aqui nesta quinta pós-carnaval, ao lado de Fábio Toledo. O ano ainda não começou para Lucas Guanais. O requisitado Lucas Guanais não veio. Não veio, mas um abraço a ele. Semana que vem, com certeza, ele aqui estará. Bom, o ano não começou bem para o Atlético Mineiro, né? Ficou afogado lá em Pernambuco. Afogado no interior do Pernambuco, inclusive, né? Que já perdeu o técnico, já todo o planejamento do ano do Atlético Mineiro acabou, já só sobrou brasileiro. Eu até quero aproveitar esse gancho, porque eu queria entender o dirigente do futebol brasileiro. Não tenho procuração para defender o Dudamel, não tenho procuração para defender o Josualdo lá do Santos, que também já está ameaçado no cargo. Mas se os caras se propõem a trazer um técnico estrangeiro, que agora é modinha, né? A modinha no futebol brasileiro é trazer técnico de fora, porque deu certo o Jorge Jesus e deu certo o Sampaoli, então técnico brasileiro não presta mais e técnico tem que ser do exterior. Mas trazer o cara e o cara ficar um mês e meio, 8, 9 jogos e mandar embora é uma tremenda sacanagem, né? Eu acho que tem uma coisa que atrapalha, né, o futebol brasileiro, é que tem esse imediatismo, mas o futebol, qualquer esporte, os resultados não vão vir de imediato, ainda mais quando o treinador vem de fora, né, vem de outra realidade. O Dudamel era treinador de seleção, então tinha a preparação era totalmente diferente, ele nunca tinha treinado no Brasil, então teve várias coisas que atrapalharam, né, o desempenho, né, o desenvolvimento do Dudamel. O próprio Gesualdo também tem essas dificuldades da realidade brasileira. E o futebol brasileiro, os dirigentes brasileiros não pensam assim, né, do resultado vir o termômetro. Sabe o que me preocupa? O termômetro hoje do dirigente do futebol brasileiro não é nem o que a imprensa fala, é o que a rede social corneta. Então, se a rede social fala, não, tem que trazer o técnico estrangeiro, então os caras vão atrás do técnico estrangeiro. Aí a rede social corneta, vamos mandar embora. Não há uma continuidade de trabalho, não há uma paciência. Quer dizer, é brincadeira, faz o cara sair lá da Venezuela para vir ficar aqui um mês e meio, como daqui a pouco vai acontecer com o Santos. Se o Santos não ganhar o Campeonato Paulista, se o Santos naufragar, eu tenho absoluta certeza que vão trocar o treinador. Agora, esquecem que boa parte do elenco do Santos o ano passado não está mais no Santos. Tá tendo que fazer tudo novamente, né? Reorganizar. Eu não morro de amores pelo novo técnico do Corinthians, mas tem que dar paciência pro cara. Quer dizer, o Corinthians é uma situação mais complicada ainda, porque o Corinthians mudou uma filosofia de jogo. O Corinthians era retranqueiro desde a época do Mano Menezes. E agora está mudando uma filosofia. E eu vou falar um negócio para você. Se o Corinthians não ganhar o Campeonato Paulista, é capaz de mandar o técnico embora. E o Corinthians está numa situação que ele corre risco, inclusive, de não se classificar para as quartas, porque ele está brigando ali ponto a ponto com o Guarani e o Red Bull. Isso é uma tremenda sacanagem. Pô, se está mudando a filosofia, esse cara tem que ter pelo menos 1 ano de trabalho, não 2 meses. E no futebol brasileiro também tem essa de seguir determinados movimentos. É como você falou do estrangeiro, só porque deu certo o Jorge Jesus, os outros clubes foram trazer treinadores de fora. O Avaí trouxe o treinador de Portugal, que já foi demitido também no primeiro mês. Bastou ele perder da Ferroviária. Exato. E vale lembrar também que o Jorge Jesus, no começo, teve aquela eliminação na Copa do Brasil, que teve dirigente do Flamengo já, né, quase que pedindo a cabeça dele. Eu vou mais além. Se ele tivesse sido eliminado pelo Emelec nos pênaltis, ele teria caído. Pois é. E agora o homem é só alegria, né? Já nesse ano já ganhou Taça Guanabara, a Supercopa e a Recopa. Já tem 3 títulos no ano, se contar ainda
O brasileiro e Libertadores tem 5 em menos de um ano de Brasil, né? Que beleza, hein, mister? Também vamos falar, né? Desses 5, 3 a Supercopa do Brasil foi um jogo. E a Recopa, 2 partidas, né? Mas... a Guanabara foi a maior parte da fase do Campeonato Carioca, que foi com o Sub-20. Esse aí ele disse que não está nem contando, que campeonato estadual para ele é amistoso. Mas é a fase do Flamengo. Mas vai ter muito futebol ao longo do ano. Vamos ver se o Flamengo vai conseguir manter a supremacia ou alguém no futebol brasileiro vai aparecer para quebrar esta supremacia do Flamengo. Tomara que isso aconteça, porque senão o futebol vai ficar chato também, né? Futebol, quando só um time ganha, fica chato. É que nem o carnaval, quando só uma escola de samba ganha, fica chato. Agora, esse ano foi legal, ganhou a Águia de Ouro, que nunca tinha vencido em São Paulo, a Viradouro, que há 23 anos não ganhava, ganhou no Rio de Janeiro. Porque quando fica esse negócio, só ganha Mangueira, Beija-Flor, fica chato, né? Então, em São Paulo, Tatuapé e Mocidade, o último ano ganhou a Mancha Verde pela primeira vez, né? E esse ano também um título inédito. Então, quando não existe supremacia, é bacana. Sim, seja no futebol, no carnaval. Qualquer Você gosta de carnaval? Gosto. Você estava falando aqui, óbvio que você gosta mesmo, é da apuração. A apuração é a parte mais legal, né? E é incrível como que, né, dá audiência, o pessoal gosta de ver ali uma planilha de Excel na TV, né? Só com os resultados. Mas eu acho bem legal, assim. Você achou justo os resultados? Olha, eu não acompanhei nenhum desfile, na verdade. Você acha legal a planilha? Eu só gosto de ver a planilha ali. Você gosta de ver a planilha e a cara de tensão dos dirigentes. Com o rosário na mão ali, né? O terço. O mestre de bateria lá parecia que ele tava com mal de Parkinson da Águia de Ouro. Ele ficava escrevendo as notas tremendo a mão assim. Mas a gente tem que... Ou ele estava recebendo algum espírito ou era só nervosismo mesmo. Não, acho que era nervosismo. Mas a situação é a seguinte, a gente tem que entender, né? Os caras, é a vida dos caras. É muita dedicação, né? Dedicação de um ano que é resumido na planilha de Excel. E para você ver, no carnaval tem um ano de preparação para ter o desfile. E no futebol, o treinador não pode ter um ano, ele tem que ter o resultado logo no começo. Às vezes ele tem um mês e meio, não mostrou resultado, tchau. Já roda. Tem por exemplo, no Atlético Goianiense, o Cristóvão Borges... essa foi a pior, foi bom você ter lembrado. Isso aí foi a pior. O cara só teve acho que uma derrota. 6 vitórias e uma derrota. Foi demitido, justificativa da diretoria do Atlético Goianiense, porque ele joga para frente. E a diretoria não quer isso, porque o Campeonato Brasileiro tem que jogar fechadinho para não cair. Ora, cara pálida, se você não quer o técnico com essa filosofia, não o traga. Né? É o cúmulo, né? Isso realmente, você lembrou bem. Foi o cúmulo do futebol brasileiro, troféu Corneta Mor da semana, pro Atlético Goianiense, que traz um treinador, o cara tem 6 vitórias e uma derrota, manda embora porque o cara joga para frente. E não é isso, não é essa filosofia que o Atlético Goianiense quer. Traz o Carille, então. Traz o Argel, o Carille, tem muita gente também tranqueira aí no futebol brasileiro para trazer. Meu Deus do céu, rapaz, que é cada coisa. Vamos falar de coisa boa, Noroeste. Falar do Noroeste, coisa boa. Ganhou do Nacional, do Tuca Guimarães, 2-0 no último sábado, e segue firme na liderança, agora domingo pega o Velo, num jogo de 2 tempos distintos, né, Fábio Toledo? Sim, o Noroeste teve dificuldade, né, no primeiro tempo ali para encontrar o seu jogo. O Nacional até teve, pelo menos nos primeiros 20 minutos ali, teve mais o controle do jogo, a posse de bola, mas parecia que não estava muito interessado, né, na vitória o time do Tuca Guimarães. Eu vi uma entrevista do Tuca Guimarães no intervalo, no sábado, ele falou o seguinte: não, estamos jogando aqui, o empate é um ótimo resultado. Jogou para empatar. Babou, Tuca Guimarães. Continue pensando assim que você não vai sair disso. É pensar pequeno, né? Pelo amor de Deus. Tinha o controle do jogo nos primeiros 20 minutos, mais frequentando a intermediária do Noroeste,
mas não acelerava o jogo, né? Tinha qualidade pelos lados, jogadores rápidos, né? Conseguiam chegar, mas acabou, né, segurando muito e pensando mais no empate quando você poderia até ter saído na frente. Imagina se o Nacional sair na frente, ia mudar a história do jogo. Aí o Noroeste teve mais, com isso, né, teve mais tranquilidade para fazer o jogo e venceu com uma cachapante aí, 3-0, né? Porque o... 2, né? Isso, 2-0. Foi 2-0. 2-0. Poderia ter sido 3, né? Porque o Noroeste criou bastante oportunidade. Pelas oportunidades perdidas pelo Fabrício, poderia ter sido 3, mas foi 2-0. O Luiz Carlos Martins, até depois do jogo na coletiva, falou dessa questão, né? Que o Fabrício poderia ter feito pelo menos mais uns 2 gols ali, porque, né, do segundo tempo, o Noroeste teve o controle absoluto do jogo, né? No começo do segundo tempo ainda tinha posse de bola, mas não tinha velocidade para criar jogadas. Aí, a partir do momento em que teve aquela troca, né, a saída do Juninho na lateral direita e a entrada do Matheus Blade naquele lado, com o Maranhão no meio, aí mudou a história, né? E eu acho que essa formação, né, com o Matheus Blade na lateral direita pode ser uma possível escolha do Luiz Carlos Martins para o próximo jogo, até levando em conta possíveis estreias, né, no time do Noroeste. É isso que eu ia perguntar. Bom, o Richarlison foi apresentado, né, assinou contrato, já está treinando. O França voltou a trabalhar com bola essa semana. E os dois estão na eminência de entrarem no time. A pergunta que eu faço para você: eles devem já entrar como titulares ou devem entrar gradativamente no time? Até porque tem gente no grupo pedindo passagem antes que os dois. Acho que depende muito do que o Luiz Carlos Martins vai ver, né, nos treinamentos. Vai fazer os testes aí. Tem espaço sobrando, na minha visão, que como o Juninho não tem sido tão efetivo na lateral direita, então o Matheus Blade provavelmente ganha uma posição ali, até pelo que ele jogou contra o Nacional. Ele é um jogador versátil, né, cara? Você pode contar com ele como volante, como lateral, como zagueiro. E ele destruiu ali, né, o lado esquerdo do Nacional jogando pela lateral. Então, na sua tese, então, dá para formar um meio-campo ali com Jonatas Paulista e França. Sim, abre espaço para pelo menos o França. Se o Luiz Carlos Martins pensar em outro nome também, mas abre um espaço ali como volante. Então deixa eu colocar mais um pouquinho de Pimenta, mas não é o Igor Pimenta. O Rogério Maranhão, pelo que jogou no segundo tempo, pode ser melhor observado? Pode, mas... Então, o Rogério Maranhão, né, na primeira passagem que ele teve pelo Noroeste, ele deixou a desejar, né? Então ele tem ainda um pequeno receio, né, sobre ele. Entrou bem no segundo tempo, então acredito que ele seja mais esse cara para segundo tempo, ou para quando o Luiz Carlos Martins vê que o time precisa mais de toque de bola, ele utiliza o Maranhão. Foi por isso que ele entrou, inclusive, né, para ter mais a distribuição de jogo. Então, pensando assim no melhor trabalho defensivo / ofensivo, né, de transição, eu preferiria o França, né, na posição ali, porque o Maranhão tem essa qualidade do passe e tal, mas ainda não tem esse histórico do Maranhão aí que pesa contra ele. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, colocando mais Pimenta e agora falando da situação do Igor Pimenta. Ele é o titular. O Luiz Carlos já deixou claro em algumas entrevistas que ele quer o Richarlison jogando no meio campo. Tem gente até que defende o Richarlison como lateral. Não. Tem gente que pensa assim. Eu não estou falando que é a sua ou minha opinião, mas tem gente que defende isso. O Richarlison entraria no lugar do Igor Pimenta? Sim, é o lugar ali, é o meia esquerda, né? Então eu vou fazer mais uma pergunta para colocar. A gente tem que ir cutucando. Você vê que como técnico tem opções. Aí eu vou fazer o questionamento. E o John Egito? Não teria que entrar antes nesse time pelo que ele vem apresentando? Ele não teria até uma preferência do que em relação ao Richarlison? Eu vejo o John Egito, não sei se o Luiz Carlos Martins vê assim, a gente teria que perguntar para ele para saber. Mas eu vejo o John Egito como esse jogador vindo para o segundo tempo, que é o cara que acelera o jogo, que pega um adversário mais cansado. Ele é um cara
ágil, né? E que pode levar vantagem em cima disso, né? Então, o John Egito é aquele 12º jogador. Você pode ver que todos os jogos ele está entrando no segundo tempo. Então, ele, pelas suas qualidades, pelas suas características, é um cara para segundo tempo e para manter, né, o time funcionando bem, rodando bem. Então, por isso que eu não colocaria ele de titular. No segundo tempo, eu acho que ele entra melhor e também cabe, né, do Luiz Carlos Martins entender cada situação. Então, na sua visão, na visão do Fábio Toledo, me corrija se eu estiver enganado, pelo seu comentário. Noroeste para enfrentar o Velo, o time ideal do Fábio: Pablo, Matheus Blade, Jean-Pierre, Guilherme Teixeira e Renan, Jonatas Paulista, França, Richarlison e Amada, Fabrício e Pedro. Sim, pelo menos o time ideal aí para esse restante dia 3. Talvez pode não ser o time contra o Velo, se o Richarlison ou se o França não tiverem condições ainda para jogar, mas pensando assim no elenco e no que vem atuando, né, esses jogadores, como Yamada, por exemplo, essa é a ideia do time ideal para o restante da Série A3. Por exemplo, a gente tem o Leandro Oliveira de fora, tem o Diego Souza de fora, o Leleco de fora. Então, jogadores que também podem aparecer no decorrer da Série A3, mas pensando no que já foi apresentado e esses elementos que ainda estão de fora, meu time ideal seria esse. Eu até concordo com você. Talvez em algum momento nós vamos ter esse time, mas eu não acredito que seja no domingo. Também não, também acredito que não. Eu duvido muito que tanto França como Richarlison comecem a partida. Eu acredito que eles participam no trabalho essa semana, mas fiquem como opção ou até mesmo não. Não sei se o França já fica como opção no banco. O Richarlison talvez, porque o Richarlison fisicamente está melhor que o França. Talvez ele fique como uma opção, mas não acredito que os dois comecem jogando domingo, não. O Richarlison pode ser essa opção de banco, até porque não tem outro meia esquerda como o Luiz Carlos Martins pede, né? Ele falou nas entrevistas que só tinha o Pimenta de meia esquerda, então seria uma vaga pelo menos no banco para o Richarlison. Mas também vendo, né, a ética de trabalho do Luiz Carlos Martins, como ele vê esse desenvolvimento da equipe e as oportunidades que ele dá, de fato, né, o que se espera contra o Vela é que ele possa manter a escalação da equipe, apesar de que o Matheus Blade pede passagem pela lateral, então poderia abrir pelo menos essa vaga de volante, porque o Juninho não vem, né, muito bem assim na substituição do Carlinhos, né, que está de fora da Série A3. O Juninho ainda deixa a desejar, principalmente Falando nisso, hoje eu entrevistei o Deda e ele disse que o Noroeste pensa em trazer um lateral direito. Lembrando que o Noroeste tem até o dia 13 de março para inscrever jogador para a Série A3. O Noroeste ainda tem, mas se ele escrever o Leno, o goleiro reserva, ele ainda tem mais 2 opções. Então o Noroeste pensa em trazer, é uma conversa conjunta entre o Luiz e entre o Deda. Não há pressa para isso, até porque tem que ver bem no mercado quem seria essa opção. Teria que ser fora do estado de São Paulo. Né? Mas o Noroeste pensa em trazer ainda um lateral direito, até porque o Carlinhos está definitivamente fora do campeonato por conta da cirurgia, 60 dias fora, então não vai dar para contar com ele no restante da Série A3. Então essa é uma informação importante. Uhum. Mas eu vejo assim, só se for necessário mesmo, assim, trazer esse lateral direito. Acho que dá para se virar com o que tem, eu tô com você. Dá. É que, por exemplo, se contundir o Matheus Blade, aí fica preocupante. Sim. Porque aí volta o Juninho, é um jogador que, se bem que ele pode também, tem um plano C. De repente, se o Matheus Blade ficar suspenso ou machucar, não atuar na lateral direita, ele pode pôr o John Egito nessa função também. Sim, ele tem esses 2 jogadores polivalentes que o Luiz Carlos gosta, né, do John Egito e do Matheus Blade,
podem jogar ali, fazer essa função de lateral direito. E o Matheus Bleide tá um cartão amarelo, né? De ficar suspenso, inclusive. A gente fala, né, que o técnico tem uma agradável dor de cabeça quando ele tem um elenco. Eu não acho isso dor de cabeça. O Luiz Carlos Martins está numa boa. Ele pode fazer várias opções, na minha visão. O treinador bom, né, ele consegue, né, tranquilamente montar o seu time. Não tem dor de cabeça, não é? Ele fica muito feliz com isso. Sem dúvida. Bom, em frente aqui com os assuntos da semana, para finalizar então o Noroeste. Noroeste e Velo, domingo. Primeiro jogo, aliás, que o Noroeste vai jogar domingo à tarde. Vamos ver o público. Eu estou confiante. Eu não fico nessa empolgação de 6, 7 mil pessoas. Isso aí é jogo contra o Marília. Que inclusive foi o maior público das séries A2 e A3 até aqui no Campeonato Paulista. Aliás, sobre isso, o Noroeste, ele está com uma média de público melhor que Ponte Preta, melhor que Guarani. Estou falando de time de Série A1. Inter de Limeira. Isso nem se fala. Né? Eu estou falando Guarani, Ponte Preta, que é time que tem torcida mesmo. Né? Massa. E está quase ali na média do Santos. Porque o Santos não consegue levar tanta gente assim, não, na Vila Belmiro. Então a média do Noroeste de torcida é muito boa, está em 3.500, é muito boa a média de público do Noroeste. Mas eu acho que jogando domingo à tarde pode melhorar. Porque aí você tem os comerciários que não podem ir ao sábado, né? O feirante que reclama que domingo de manhã não pode ir porque trabalha na feira, domingo à tarde ele pode. Então, acho que dá para melhorar o público aí contra o Velo. Tem um público. Eu acho que esse horário das 4 da tarde. Deixa eu arrumar aqui que eu bati a mão. Acho que esse horário das 4 da tarde de domingo é muito bom, né? Até pensando, por exemplo, o Campeonato Paulista que está meio parado, né? Não chama tanta atenção como se fosse um brasileiro, por exemplo. E o jogo de apelo do Paulistão vai ser sábado à tarde, Santos e Palmeiras. Sábado à tarde. Agradecer a Globo também, né? Que meteu o jogo do São Paulo, tá precisando de dinheiro, tá vendendo pay-per-view esse jogo, tá precisando de dinheiro. E então vem tudo a calhar, né? Para ser um bom público no Alfredo de Castilho contra o Velo Clube, que é um time que está brigando ali pelo G8, tá brigando também pelo ficar entre os 4 primeiros e vem de uma derrota pesada, né? Pro Capivariano, até surpreendente por 4-2. Então vem mordido, né, para o jogo de domingo. O Galo vem querer dar bicada aqui, mas aí a locomotiva tem que atropelar. Muito bem, falando em animais, mascotes, o nosso Dragão tem um jogo importantíssimo sexta-feira contra o Paulistano. Hã? Amanhã. Eu falei sexta-feira, diga-se amanhã, é verdade. Paulistano e Bauru Basquete, jogo lá em São Paulo, e tá até meio repetitivo isso, né? Eu já tenho usado esse termo em outros jogos, mas pode ser mais uma vez um divisor de águas para o Bauru Basquete. Se ganhar do Paulistano, aí o G8 passa a ser realidade, não mais um sonho. Sim, né? Um adversário direto ali, né? Por G8 Paulistano. Aliás, o Paulistano é um time que é 880, né? É um time que consegue fazer partidas incríveis aí com quem está na ponta de cima e perdeu o jogo pro Pato, como perdeu. O Robin Hood, né, do NBB. Mas o Paulistano, ele tem suas qualidades. Por exemplo, tem o Iago, tem o Solano, que faz bons jogos. Tem uma dupla de garrafa muito forte, né? O Vitão e o Dikembe, 2 jovens jogadores que aparecem bem, mas tem essa inconsistência, né? Que dita, né, boa parte do NBB, né? Os times não conseguem manter, né, mesma pegada, não é nem manter, né? Mas é que o NBB está bem disputado, né? A gente gravou podcasts, né, nesses últimos semanas aí, a Locomotiva gravou com o Diego Silver, do Área Restritiva, e a gente também, né, chegamos à conclusão, né, do alto nível que está o NBB. Está muito disputado, então as equipes de baixo conseguem roubar a vitória de equipes de cima. O Paulistano vem sofrendo com isso, né? O time que tem mais essa dificuldade em manter uma sequência. A impressão que passa é que o Paulistano é um time que fica à vontade quando joga com as maiores forças. Uhum. Ele fica à vontade em quadra. Quando ele tem que impor o favoritismo dele, ele encontra dificuldade.
Sim, não consegue, né, fazer esse dever de casa, que seria, né, no caso. E com isso não fica um degrau abaixo até do G8, né? Fica ali 9º, 10º, brigando com Botafogo, com Bauru, com Rio Claro, para tentar, né, ascender ao G8. Por isso é muito importante, né, essa vitória com esse porteiro do G8, né, o time do Paulistano. Agora, em cima disso, como que o Bauru Basquete pode se aproveitar e abocanhar uma vitória lá em São Paulo na sexta ou amanhã? Dá para fazer, né, esse desempenho defensivo. Eu acredito que o Demetrius vai fazer uma pressão um pouco maior ali no Iago e no Solano, que são os caras que ditam o ritmo do jogo do Paulistano, mas tem que prestar atenção também no Dikembe e no Vitão, né, que são atletas de presença de garrafão. O Vitão também é um cara que chuta bem de fora, o jogador ali da mesma posição do Gabriel Jaú, da mesma posição do Draper. Então, esses dois jogadores vão ter que fazer um trabalho firme ali, né, para cima do Vitão. E o Dikembe ali, provavelmente, né, como o Draper e o Jaú podem jogar na mesma posição, seria um trabalho também do Draper e do Carbonari, que vem, né, de uma boa sequência de jogos, o Renato. Contra o Dikembe aí vai ser um desempenho, vai exigir, né, do Renato um bom desempenho nessa sexta-feira, né? 9h10 da noite, o jogo amanhã você acompanha pelo jornadaesportiva.com.br. Paulistano e Bauru Basquete. Na semana que vem o time bauruense recebe o Brasília e o Minas, né? Exatamente. Brasília na quinta-feira e o Minas no sábado, naquele horário maravilhoso, né, que você não almoça, né? 12h50. Parabéns a quem inventou esse horário no basquetebol, no esporte brasileiro. 12h50. Na panela que pode estar cozinhando, né, gente? É brincadeira. Mas enfim, vamos em frente. A televisão manda no esporte. Falando em esporte, falando em mando de quadra, o SESI Vôlei Bauru vai a Belo Horizonte também nessa sexta-feira. Jogo um pouquinho mais cedo. Então você acompanha também pelo Jornal Esportivo. Às 8. Às 8 da noite. Então o vôlei começa às 8, o basquete às 9h10. Você não vai perder nada. É aquela maluquice nossa aqui. Basquete coladinho com o vôlei, né? Exato. E o vôlei vai pegar o Minas que sagrou-se campeão no Carnaval. Mas não foi de escola de samba, foi do Sul-Americano lá em Uberlândia, né? Estragou lá o pão de queijo do Uberlândia. Dominou o Praia Clube. Exatamente, 3-0 na final. Parabéns aí ao Minas, mais um título sul-americano e a vaga garantida no Mundial de Clubes que acontece no final do ano. E é um jogo importante, porque agora nós temos aí uma situação muito definida, que SESI Vôlei Bauru e Osasco brigam ponto a ponto pelo 4º lugar. Sim, vai parar por aí, né? O SESI Vôlei Bauru não vai conseguir alcançar, por exemplo, o Sesc e o Minas, o Praia, né? Que estão nessa sequência aí nos três primeiras colocações. Vai ter que... Agora o desafio do SESI Vôlei Bauru é manter essa 4ª posição pensando no playoff, para encarar aí com vantagem de quadra, né, o Osasco. Então, o Bauru conseguiu ficar na condição que ele gostaria de ficar no G4. Agora vai ter que manter e passa também por conquistar pelo menos um pontinho ali contra o Minas, contra o Praia e ganhar os outros jogos, né, contra os adversários mais abaixo na classificação, já que o Osasco tem uma sequência, né, uma tabela semelhante até o final do campeonato. Então, quem conseguir os melhores resultados contra os mesmos adversários consegue terminar na 4ª posição. O Bauru se colocou nesse local, né, nessa 4ª posição. Então, tem que fazer, né, esses resultados, conseguir os pontinhos necessários para manter. Lembrando que faltam 4 jogos para terminar a fase de classificação para o SESI Vôlei Bauru, porque ele não jogou na sexta-feira de Carnaval contra o Praia, porque o Praia estava no Sul-Americano. Então ele joga em Belo Horizonte amanhã, sexta-feira. Terça-feira ele joga em Pirajuí contra o Valinhos. Na sexta recebe em Bauru Praia Clube.
e aí encerra sua participação no ABC contra o São Caetano na outra semana, onde toda a rodada vai ser 9h30 da noite. Ah, beleza. 9h30 da noite em São Caetano. Isso me lembra ficar acordado na Barra Funda para esperar o primeiro ônibus para vir embora para casa. Mas é isso. Então, você gostou dessa história do SESI Vôlei Bauru jogar na região? Eu particularmente gostei. Eu acho que é válido, né? Você joga uma vez em Pirajuí, depois no Campeonato Paulista, principalmente esses jogos de menor apelo. Sim. Você ia levar o quê? 500 torcedores na panela? Você pode lotar o ginásio em Pirajuí, né? Como o ano que vem pode fazer um jogo de menor expressão do Paulista da Superliga, em Lençóis Paulista, em Jaú, estou dando exemplos aqui. Mas eu acho bacana, de vez em quando, você dar essa diversificada. Sim, fazer um apelo regional, né, pro SESI Vôlei Bauru é legal, você atrair, né, o público acho que de até o outra Bauru cidade. Basquete pode fazer isso também. Sim, o problema do Bauru Basquete é encontrar quadra, né, boa o suficiente. A questão do piso, é verdade. O piso é complicado. Já chega aquela vez em Lençóis Paulista que os caras tiveram que derrubar o muro. Até hoje tá o muro derrubado não, né? Os caras tiveram que fazer um buraco para colocar a tabela. Do jeito que fizeram, ficou até hoje. Que beleza. Mas é legal, né, ter essa maior aproximação com a região. Como o SESI em si, né, tem escolas distribuídas por toda a região, todo o estado de São Paulo, então é legal também fazer esse esquema, né? Então o SESI Vôlei Bauru tem essa possibilidade. É até melhor, eu acho, do que fazer jogos aqui no SESI da Rubens Arruda, né, que a equipe fez no ano passado. Claro que foi um jogo só, né, pro Dia das Crianças. Não, esse ano teve jogo contra o Pinheiros, esse ano no teve começo, jogo contra né, o Valinhos, no que Paulista, a panela... o ano passado teve um jogo no Dia das Crianças. Esse ano foram 2 ou 3 partidas. Por conta da panela que não estava ainda disponibilizada. Isso. Então, não, eu acho legal que os caras pensem um ano em Pirajuí, aí depois vai para outra cidade da região. Acho bacana as pessoas das cidades menores ter essa possibilidade do contato com jogadoras que passaram pela seleção brasileira, né? Jogadoras de nível internacional, né? Como a Polina, Dani Lins, o SESI Vôlei Bauru Regional Tour. Bacana. Quando pisa na bola, a gente corneta. Sim. Aqui. Quando vai bem, a gente elogia também. Então, semana que vem, alô Pirajuí, né? O gigantão será pequeno para SESI Vôlei Bauru e Valinhos pela Superliga de Vôlei. Vamos então aos nossos joinhas e cornetadas mores da semana. Começo por... Aliás, bonita camisa essa da CBD, hein? Essa é do tempo do Barbosa, 1950. Ou antes até, né? O modelo réplica é antes, né? Era para ser da primeira camisa da seleção brasileira de 1914, mas na época não tinha nenhum escudo. Então ia ficar difícil, né? De mostrar que era da seleção. Aí colocaram esse símbolo da CBD. Aliás, uma pitada histórica, como diria o saudoso Roberto Avalone. Pitadinha. Uma pitadinha histórica. A seleção jogou com a camisa branca até 1950. O uniforme da seleção. Tô falando isso para os mais jovens. Sim. Talvez não saibam a história. Tá caindo aqui a camisa do Noroeste. Você tá a fim de derrubar. O Noroeste não vai cair, não. Vai subir. Não, vai subir. Ergue para cima aí o negócio. Antigamente a seleção jogava com uniforme branco. Só que devido ao vice-campeonato do Mundial de 50 no Maracanã, a perda do título para o Uruguai, o Brasil mudou a cor do seu uniforme, deixou de usar a camisa branca e começou a jogar com o uniforme amarelo, fato que acontece até os dias de hoje. Gozado, né? No 7-1 para a Alemanha não resolveram trocar o uniforme. Pois acharam que não ia... O problema não era a camisa no 7-1, né? Em 1950 também não era a camisa, né? O problema foi a péssima administração, né? Todo o projeto da equipe da seleção brasileira de 50 foi um problema, né? Vinha gente de deputado, vinha general, vinha gente de todos os lugares ali
querer, né, de ficar lá na seleção brasileira, né, acompanhar os treinos. Dar palpite. Virou uma Vegas nos anos 50, né? Vegas foi em 2006. Nos anos 50 teve muito disso e depois culparam a camisa, culparam o Barbosa, mas a culpa estava em quem não ficou com a culpa. E, de fato, né, 7-1 não mudaram a camisa, né? Achei... Teve até gente pedindo, né, para voltar a camisa branca porque viram que não era esse problema, né, em 2014. Mas é isso, meus amigos. Bom, a sua cornetada. Depois de tantas cornetadas, não vou dar uma cornetada geral, né? Vem do carnaval, né? Estamos ainda em bom espírito de carnaval, de início de ano agora, né? Mas eu fico com a lembrança do Afogados, que fez um resultado histórico, vai ser lembrado, assim como é o Asa para o Palmeiras, né? O Tolima para o Corinthians, o Afogados vai ser lembrado aí para o torcedor do Atlético Mineiro, que já tem o seu Mazembe, né? Mas também agora tem está colecionando, Mazembe, União, La Formosa, agora é o Afogados. Um time de 2013, no seu primeiro campeonato nacional, né, a nível nacional a ser disputado, já consegue esse resultado fantástico, né? Levando 1,5 milhão para casa, né? Esses prêmios da Copa do Brasil deixam essas equipes ainda mais animadas para o jogo. Eu tenho certeza que esse 1,5 milhão vai garantir a folha de pagamento do Afogados pelos próximos 2 anos. O salário a base salarial é de R$100 mil, de todo o elenco do Afogados. Então 1,5 milhão dá bem, né? Vai dar 1 ano e ainda vai sobrar. Mas fora patrocínio de camisa, essas coisas, o Afogados está desafogado. Pode ter certeza que vai ficar numa situação tranquila nos próximos 2 anos, só por conta dessa classificação na Copa do Brasil. E já tinha se classificado antes, né? Então já tinha garantido uma graninha anterior. E agora... 600, 1,5 milhão mais 600. Então dá 2,100. 2,100. 2,100 já o Afogados. E agora vai ganhar mais, né? Pode ganhar mais agora na terceira fase. Que beleza! Essa é a Copa do Brasil. Esse é o barato da Copa do Brasil, né? É quando os pequenos ganham dos grandes. Fica muito legal. E é muito legal, né? Eu acho que o que move o futebol é isso, né? O grande venceu o pequeno, ou o time menos favorito venceu o time que é favorito. A gente vê, por exemplo, na Champions League, o Napoli derrotando o Barcelona, né? Jogando em Napoli. O Barcelona ninguém consegue ganhar do Napoli na Champions League, jogando na Itália. O Lyon ganhando da Juventus, né? Do Cristiano Ronaldo. Tem também o Atalanta indo bem na Champions League. Então, eu acho que isso que move o futebol, né? A gente não tem aquele resultado esperado, assim. Sempre vai ter uma surpresa. Então, eu acho que isso é muito legal do esporte, né? Do futebol. O grande venceu, o pequeno venceu o grande, né? É claro que isso nunca vai acontecer, né? Não vai acontecer sempre, mas esses acontecidos, né? Como a Copa do Brasil é legal, já teve Juventude campeão, Criciúma campeão, Santo André campeão, Paulista campeão. É bacana do esporte. Por isso que eu gosto de mata-mata, né? Por isso que tem que ter o torneio mata-mata. Eu só não gosto de mata-mata quando você tem um campeonato mais longo. Eu acho, por exemplo, essa fórmula da 3 cruel. Porque de repente você faz uma baita campanha na primeira fase e aí vai do meio do nada para o mata-mata e uma atuação ruim pode colocar tudo a perder do que foi feito no ano, né? É legal pegar divisões de acesso, por exemplo, na Inglaterra, que se classificam 6 equipes. As 2 primeiras já sobem direto de divisão. Aí tem o mata-mata entre as 4 outras equipes que disputam por uma terceira vaga, né? Essa última vaga. Aí é uma ideia legal, porque você premia aquele time que se estruturou bem, que foi mais regular ao longo da competição, e você dá a oportunidade para aqueles outros que ficaram brigando ali na competição. Por exemplo, numa A3, por exemplo, tem um G9, o primeiro colocado classifica direto, né? Tem a melhor campanha. Aí os outros 8 brigam por essa segunda vaga, já que são apenas 2 vagas, né, para subir. Por exemplo, se isso tivesse sido feito ano passado, o Velo teria subido. Sim, e não justamente subido, né? Exato. Mas acabou caindo pro Grêmio Osasco,
8º colocado nas quartas de final, né, da Série A3. O Osasco Audax de Vampeta, que beleza. Bom, meu joinha vai mais um joinha para a BDA. Agora 2 atletas na categoria adulto convocados para a seleção brasileira de polo aquático que vai jogar o campeonato sul-americano que vai acontecer na Argentina no final de março. Então parabéns aí à Associação Bauruense de Esportes Aquáticos. Você vê como o trabalho começou há 10 anos atrás e agora já tem garoto que começou lá atrás que está sendo convocado para a seleção principal. Já tivemos isso no feminino e agora no masculino. Então, inclusive, nos próximos dias conversaremos com esses atletas aqui na programação do Jornada Esportiva no YouTube. E também boa sorte ao nosso amigo Daniel, que ontem viajou para o Canadá, onde estará participando do Pan-Americano Cross Country. Só toma cuidado com o coronavírus aí. Aliás, a minha cornetagem vai pro coronavírus. Chegou. Minha cornetagem mor da semana, né? Autoridades, vamos tomar cuidado com isso aí, né? Controle na situação. Eu já estava ouvindo entrevista, né, do pessoal, só tem que ver o cara que estava no avião, quem estava na frente, do lado. Você não sabe se o cara estava sentado lá, se ele cumprimentou a aeromoça, se ele foi no banheiro. Peraí, cara, você tem que fazer uma investigação de quem está no avião. Ele foi no aniversário, né, da família, tinha umas 30 pessoas. Tinha umas 30 pessoas no aniversário. Tem que monitorar esse povo todo e depois o povo que conviveu com esse pessoal que estava no aniversário. Pera lá, gente. Tomara, olha, realmente torço muito para que isso não se alastre, porque, infelizmente, o nosso país, ao contrário dos outros, nós não temos estrutura nenhuma aqui para evitar a epidemia de nada. A gente não consegue evitar sarampo. Dengue. Quanto mais o coronavírus. Mas, enfim... Coronavírus é mais internacional. Vem para cá não, pô. Que Deus nos abençoe, né? E faça com que não tenhamos uma epidemia disso aqui no nosso país. Porque eu imagino, né, o pessoal procurando as UPAs, procurando as unidades básicas de saúde aqui no Brasil, os caras falam, não, pode ir embora que não tem nada, não. É uma virose. É por aí. Eu fico muito receoso, porque aqui no nosso Brasilzão, anil, é bem diferente do que acontece nos outros países de primeiro mundo. Fabião, uma boa semana, hein? Você também, para todos que nos acompanham aí, até a próxima edição. Acabou moleza, acabou o carnaval, acabou moleza. Sexta-feira tem rodada dupla. Semana que vem tem jogo domingo, terça, quarta, quinta, sexta. O Noroeste joga... Nem lembro. O Noroeste joga quarta, é verdade. Beleza. Como diria aquele outro, né? Acabou a mamata, né? Full time agora. Obrigado a todos pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Alô, Lucas Guanais. Vai ter o salário descontado, hein, Lucas? Vai ter o salário descontado hoje, hein? Grande abraço, até semana que vem. Até lá.